conversa em torno do acervo de Manuel de Oliveira, que temos o privilégio de ter em depósito na Fundação de Serralves. Eu queria começar por agradecer às duas pessoas que estão aqui connosco hoje para falar sobre o acervo. A Teresa Lima, arquivista, e que tratou uma parte do acervo que chegou a Serralves depois da exposição que foi dedicada ao Manuel de Oliveira em 2008, portanto, no ano em que completou 100 anos. Fizemos aqui em Serralves uma grande exposição e uma retrospectiva integral, e no âmbito dessa exposição houve uma série de documentação que veio para Serralves e que foi apresentada na exposição e que depois acabou inclusivamente por disputar o processo que culminou com a construção da Casa do Cinema Manuel de Oliveira. Portanto, depois da realização da exposição foi assinado um protocolo de depósito, que previa já a construção da Casa do Cinema, e que foi acrescido um segundo protocolo assinado a 15 de novembro de 2013, no momento em que se fez a apresentação pública do projeto, que é da autoria do arquiteto Augusto Cisa, e que no fundo consolidou todo este processo. Uma segunda parte do acervo deu entrada em Serralves apenas após 2015. Essa parte está ainda a ser tratada e, portanto, mas sobre isso falaremos ao longo desta conversa. Depois, queria agradecer de uma forma muito particular à família do Manuel de Oliveira, aos seus herdeiros. Temos aqui a Adelaide Trepa, o Manuel Casimiro, que é o representante do Manuel de Oliveira, está a chegar, e, portanto, eu agradeço, em nome da Fundação de Serralves, o facto de terem colaborado de uma forma muito próxima em todo este processo e terem confiado nas equipas da Fundação, desde o início, para levar a cabo este trabalho complexo e exigente. O acervo de Manuel de Oliveira, que está em depósito na Casa do Cinema, corresponde à parte dos seus arquivos pessoais, portanto, à parte a toda a documentação que o Manuel de Oliveira tinha em casa e que, no fundo, corresponde a toda a documentação relacionada com a sua produção fílmica. Portanto, os filmes de Manuel de Oliveira estão depositados no ANIM, no Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, mas toda a documentação relacionada com a realização dos filmes está depositada aqui em Serralves. Os filmes são, obviamente, a dimensão mais importante do Manuel de Oliveira enquanto autor, enquanto artista, enquanto cineasta, mas é igualmente muito importante e é da máxima relevância todo o acervo que temos à guarda da Casa do Cinema e que, no fundo, é um instrumento absolutamente fundamental para estudar, para compreender, para analisar os filmes do Manuel de Oliveira com uma outra profundidade. É um arquivo extremamente vasto, muitíssimo diversificado, que é constituído por documentação que vai desde os guiões dos filmes em múltiplas versões e em múltiplas etapas do desenvolvimento do trabalho, compreendendo também documentos utilizados na preparação dos filmes, fotografias de reiterage, correspondência, a biblioteca pessoal, em alguns casos, com livros que contêm anotações, alguns desses livros que estão na origem da realização de filmes que resultam de adaptações de obras literárias. Portanto, é um arquivo extremamente vasto, extremamente rico e que, de facto, é uma peça fundamental no âmbito da investigação universitária e não só em torno da obra de Manuel de Oliveira. Mas o interesse e a importância do arquivo não se resume apenas à investigação. Ele tem sido também uma peça extremamente importante no trabalho que desenvolvemos aqui na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, quer no âmbito da investigação, naturalmente, mas também em contexto expositivo. O acervo está na origem, ou foi parcialmente apresentado, em algumas das exposições temporárias que já tiveram lugar. Ele está apresentado em permanência na exposição permanente Manuel de Oliveira, nomeadamente num dispositivo interativo, um video wall, que permite percorrer o acervo e consultar documentação que é apresentada de uma forma que é relacionada com a filmografia de Manuel de Oliveira. Portanto, a filmografia impõe, no fundo, a organização desse dispositivo. De facto, os filmes são a peça fundamental do Manuel de Oliveira enquanto autor, mas depois é de facto possível aceder a toda uma grande diversidade
diversidade de documentos que com esses filmes se relacionam e que permitem olhares diferenciados sobre a obra em questão. Mas o acervo é também uma fonte inesgotável de material, nomeadamente o material que está na origem da exposição que iremos inaugurar no próximo dia 22 de outubro e que revela uma faceta totalmente desconhecida do Manuel de Oliveira e que corresponde à sua produção como fotógrafo. De facto, entre finais da década de 30 e início da década de 30 e finais da década de 50, o Manuel de Oliveira desenvolveu, paralelamente ao cinema, enfim, no início deste período, e em substituição do cinema, de alguma forma, no final deste mesmo período, no qual podemos situar esta produção fotográfica, um interesse crescente pela fotografia. Há uma convivência muito estreita com o António Mendes, que foi o diretor de fotografia dos seus primeiros filmes e que era um reputado fotógrafo amador do Porto. Há um interesse pela fotografia enquanto instrumento de investigação e de experimentação que depois acaba por ter consequências naquilo que é a produção fílmica. E há, sobretudo entre 1939 e 1945, a participação do Manuel de Oliveira em alguns dos salões internacionais de arte fotográfica, que foram promovidos neste período, onde apresentou um pouco mais de uma dezena de fotografias. Portanto, essas fotografias foram apresentadas na época, nunca mais foram vistas, algumas foram de facto reproduzidas, cerca de 3, quer em jornais, quer nos catálogos dos salões internacionais de arte fotográfica, mas, quer dizer, há toda uma série de dezenas de fotografias, nós vamos apresentar cerca de 100 nesta exposição, que nunca tinham sido publicamente apresentadas e que, portanto, pela via desta exposição, permitirão, de facto, descobrir esta outra dimensão da relação do Manuel de Oliveira com as imagens e, nessa medida, olhar para aquilo que é a sua produção fílmica posterior com outros olhos, portanto, através desta passagem pela fotografia. Como tal, o acervo de Manuel de Oliveira é, de facto, uma peça fundamental naquilo que é a atividade desenvolvida pela Casa do Cinema. Estamos, neste momento, a desenvolver um projeto, que é um projeto de estudo, investigação e tratamento arquivístico deste acervo. É um projeto que tem o apoio do ICA, do Instituto do Cinema e do Audiovisual, e que resultará, desde logo este ano, na publicação de um volume, a que chamamos Manuel de Oliveira Ditos e Escritos, e que, no fundo, colige uma série de textos escritos por Manuel de Oliveira ao longo da sua carreira, textos esses onde reflete sobre o seu próprio cinema, mas também sobre o cinema de uma maneira geral. E que, no fundo, permite situar o Manuel de Oliveira no universo, no espectro de alguns dos mais importantes cineastas teóricos do século XX, ou seja, cineastas que não só produziram uma obra fílmica, mas que, ao mesmo tempo, foram acompanhando essa obra fílmica que produziram de uma reflexão sobre o cinema que faziam e uma espécie de estado da arte do cinema, de uma maneira geral. Estamos também a trabalhar no tratamento arquivístico deste acervo, que em breve será integralmente digitalizado e, portanto, o trabalho está em curso e está a avançar de uma forma muitíssimo positiva e continuará certamente a permitir descobrir novas peças e novos objetos que, por sua vez, permitirão novos olhares sobre esta obra extraordinária que é a obra de Manuel de Oliveira. Para falar melhor do arquivo, eu passava, se calhar, a palavra à Sónia e à Teresa, a quem agradeço novamente estarem aqui hoje connosco. Sónia. Obrigada, António. Obrigada, e deixa-me só fazer um reparo. Resumiste extraordinariamente bem uma pequena parte daquilo que pode ser um arquivo organizado, certo? Porque um arquivo organizado permite um olhar mais atento e minucioso e pertinente sobre o todo. E há uma imensidão, não é, para descobrir no arquivo Manuel de Oliveira. Mas começava por fazer um agradecimento especial à família de Manuel de Oliveira, em especial aos filhos que estão aqui presentes, à Adelaide Trepa, ao Manuel Casimiro,
ao José Manuel, também não está presente, mas sei que ouvirá com certeza as minhas palavras, relativamente ao apoio e ao auxílio que nos deram em questões menos conhecidas, em questões que realmente nós estávamos com alguma dificuldade, porque um arquivo pessoal, privado, íntimo, requer sempre um apoio ou do produtor ou das pessoas que o acompanham para uma melhor compreensão. E para isso foi fundamental o vosso apoio em todo este processo, o meu reconhecimento. Não queria também deixar de referir a equipa de arquivistas da Câmara Municipal de Porto, que de uma forma muito consciente e de boas práticas de trabalho, diria eu, partilharam connosco o recenseamento de toda a documentação que havia sido realizada. Portanto, um especial agradecimento ao Dr. Manuel Real, que numa fase em que as coisas ainda estavam ainda embrionárias, partilhou connosco esse trabalho feito pelos arquivistas da Câmara. Não sei se está aqui alguém ou não, mas se não estiver, depois espero que lhe seja dada a mensagem. Ora bem, Serralves recebeu, e em termos cronológicos, nós fizemos uma candidatura à Gulbenkian em 2009, que nos permitiu obter o apoio no âmbito das candidaturas para tratamentos documentais e, felizmente, a Gulbenkian aceitou o nosso projeto e apadrinhou-nos com um volume de financiamento, não completamente só do Gulbenkian, que Serralves também teve que investir algum valor. E em 2009, então, o processo iniciou-se de uma forma muito contínua e de uma forma muito natural. Em março fizemos a candidatura, em abril o protocolo, em junho estávamos a trazer 83 caixas da casa de Manuel de Oliveira para a biblioteca e todo o processo correu muito bem, de forma muito natural, de forma muito espontânea e houve muito bom entendimento entre as partes. Era um projeto ambicioso, porque nós, estando com a chancela da Gulbenkian para termos 12 meses de tratamento do arquivo, tínhamos que ser muito céleres, mas também muito rigorosos na forma como havíamos que tratar aquele conjunto documental, que era vastíssimo. Para terem uma ideia, eu não consegui encontrar uma imagem. Eu não consegui encontrar uma imagem, mas basicamente isto é em casa de Manuel de Oliveira. A biblioteca esteve encerrada, eu não sei se, eu acho que muitos de vocês conhecem o espaço da Biblioteca de Serralves. Portanto, tínhamos a biblioteca toda cheia de caixas, completamente atolada de materiais e esteve encerrada uma semana e afincadamente estivemos ali de luvas, de batas, a tirar tudo das caixas e a tentar fazer uma primeira organização muito sumária de tudo aquilo que iríamos encontrar. Eu aqui gostava só de fazer um ponto de situação relativamente a este método de trabalho. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Se por um lado é ótimo quando temos uma candidatura que nos obriga a ser muito rigorosos e que o trabalho tem de correr de determinada forma, porque há um objetivo a alcançar a determinado ponto, por outro lado, temos a parte que eu considero menos positiva, não vou dizer que é negativa, mas menos positiva, mas que nos obrigou a fazer uma estratégia de encontrarmos o chamado documento composto, certo, Teresa? Ou seja, agrupar documentação, como por exemplo foram os processos de certo? Quer falar sobre isso, Teresa? Sim, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu entrei neste processo justamente entre 2009 e 2010. O objetivo era, no espaço de um ano, ter uma organização física e intelectual do Arquivo Manuel de Oliveira. Como a Sónia estava a dizer, o facto de termos uma meta, não é, cronológica, fez com que tivéssemos que focar muito bem os objetivos, impor estratégias, tínhamos reuniões semanais, sim, não é? Sim. A equipa era constituída por mim, que sou arquivista, havia também uma
pessoa que estava encarregue da parte de conservação e restauro. Sim, tínhamos arquivista e eu como E coordenadora. depois, E um a apoio. meio do processo, entrou um outro apoio. Pronto. E então nós tínhamos essas reuniões, traçávamos metas semanais, porque tinha que ser tudo ali muito medido, queríamos executar o projeto. Por outro lado, imaginem uma vida com mais de 100 anos, condensada em 12 meses, e era preciso conhecer essa vida, que é o principal desafio, não é? Conhecer essa vida, cruzar essa vida com a documentação e, acima de tudo, respeitar aquela pessoa, não é? Porque aquela pessoa teve a delicadeza e a coragem de entregar a vida dela a pessoas que no meu caso nem conhecia, não é? Tão pouco. Pronto. O facto do produtor estar vivo na altura acho que facilitou imenso, não é? Porque ainda houve a oportunidade para trocar algumas impressões. Relativamente à questão dos processos de filme. Pronto, aí lá está. Isto significa respeitar o modo como a documentação foi produzida e o modo como a documentação que foi produzida reflete também o processo criativo do Manuel de Oliveira, não é? Pronto, e aquilo que nós começamos a perceber é que de facto havia essa intenção de organizar todos os processos dos filmes, tinham toda a informação, toda a forma como o filme, desde o momento em que era pensado até o momento final em que era concretizado e comunicado. Estas imagens refletem a primeira fase, não é? Sim, que é sempre muito caótica em termos físicos, porque as coisas vão sendo feitas no dia a dia, não é? Ninguém está a produzir, a pensar que vai pôr tudo muito direitinho. Pronto, e depois, como é um acervo que precisa de alguns cuidados de conservação, porque supõe-se que daqui a 100 ou 200 anos ele vai estar fisicamente acessível, houve necessidade, se calhar é melhor ir passando, houve necessidade de encontrar uma solução mesmo em termos daquilo que nós chamamos de preservação preventiva, não é? No sentido de extrair agrafos, de colocar em caixas livres de ácido, de fazer bolsinhas para cada... Pronto. E estas bolsas, esta higienização, tudo isto acompanhou uma organização também intelectual. Ou seja, esta divisão correspondeu também à organização do arquivo e àquilo que se chama a classificação, que é nós termos um quadro que espelha as várias dimensões da vida daquela pessoa e que seja inteligível para quem vai consultar. Ou seja, quem está a consultar tem que perceber, mesmo, imaginemos alguém que nunca tenha ouvido falar de Manuel de Oliveira, de repente se interessa e vai perceber que há ali várias dimensões, desde a dimensão pessoal, há a dimensão também de patrimonial, não é? Porque ele tinha negócios e tinha a gestão da quinta, etc. Portanto, a ideia é espelhar isso tudo. Do meu ponto de vista, foi a primeira vez que eu tratei um arquivo pessoal, depois, entretanto, já tive outras experiências, mas para mim aquilo que me interessou mais é também fazer salientar uma certa dimensão ética, não é? Porque nós temos que ter cuidado com aquilo que fazemos, não é? Senão estamos a destruir aquilo que outra pessoa construiu. Pronto. Isso foi sempre o que eu tentei fazer. O curto espaço de tempo fez com que o projeto não fosse executado de uma forma perfeita, ou seja, isto é um processo contínuo, ou seja, quem não tem muito contacto com arquivos tem que ter a noção que é um processo contínuo, de longo prazo, que exige sempre uma adaptação, que exige sempre para conhecer coisas, que exige sempre melhorar. Mas também, Teresa, deixa-me dizer, quer dizer, na altura tínhamos os 12 meses, Certo. tínhamos a documentação, salvo erro, de 1931 a 2002, portanto, Sim. havia documentação que ainda não tinha vindo para Certo. Secalves, portanto, nós em 2009 tratamos apenas uma parte,
mesmo essa parte, claro que era imensa, claro que era muita coisa. Estamos a falar de variedíssimas tipologias documentais, desde o papel, ao multimédia, à fotografia, às vestes, aos objetos, de filmes, etc. Portanto, os prémios vieram numa outra fase. Quer dizer, a tipologia documental era vastíssima. E nós, uma parte daquilo que fizemos com o orçamento que tínhamos disponível, foi contratar uma equipa que abarcasse as diferentes áreas, mas também incluir, sim, a questão da preservação, da estabilização dos documentos, embora daquilo que eu me lembro é que não foram encontradas nem pragas, nem presença de xilófagos, é uma palavra muito feia, mas quer dizer aqueles bichinhos da praia. A documentação estava em muito bom estado. A documentação estava em muito bom estado, não estava nada ruído, estragado, nada. Estava era com pó, foi higienizada, foi limpa, foram compradas uma parte desse orçamento que nós tínhamos disponível, alocamos-lo à compra, estas caixas que vocês veem aqui. Estas caixas cinzentas são isentas de ácidos, as chamadas acid free. Compramos bastante material isento de ácido para estabilizar toda a documentação, no sentido de realmente a preservar. Uma coisa que também, porque é que se optou pelas capilhas? Porque a dimensão do papel daquela altura, anos 20, 30, era uma dimensão completamente diferente daquela que é feita hoje em dia. Portanto, as capilhas foram feitas porque não existiam no mercado umas capilhas para aquela dimensão de carta. E então optou-se por fazer à medida estas coisinhas que vocês veem aqui, cinzentas e mesmo esta caixa, por exemplo, foi feita à medida para o conteúdo dela. Mais para a frente. Mais para a frente também tem. Essas bobinas. Pronto, o que é que... A ideia de... Não sei se isto é suposto ser interativo. Sim. Sim, se quiserem fazer alguma pergunta. O que acontece muitas vezes é que o que eu sinto é que... Pronto, nós também estamos muito no nosso formato... Estamos ali muito imbuídos imersos naquele trabalho. Para mim já passou algum tempo, não é? Portanto, distanciei-me do arquivo. Mas também é sempre interessante perceber o que é que as pessoas esperam encontrar e também que tipo de reflexão é que fazem sobre isto. A minha reflexão, que eu até coloco na parte final, é que o arquivo, portanto, é muitas vezes percepcionado pelos investigadores como o resultado puro de dados, não é? De dados, de informação. E aquilo que eu tenho vindo a refletir é que a própria forma como o arquivo evolui reflete um ato muito espontâneo, muito orgânico do produtor, mas também implica necessariamente uma parte consciente e intencional. E eu acho que é interessante verificar que não só os filmes, as fotografias, os discursos do Manuel de Oliveira têm a sua importância, mas a forma como ele guardou, porque é que ele guardou determinados recortes, porque é que ele guardou estas fotografias, porque é que ele organizou os processos dos filmes daquela maneira. Isto também é revelador sobre a pessoa. Pronto. O que é muito interessante e inclusivamente até comovente, quando se consulta o arquivo do Manuel de Oliveira, perceber que há da parte do produtor uma preocupação com memória futura. Sim. E de facto há muitos documentos que estão guardados em capas, envelopes, etc., que contêm indicações pela mão do próprio e que explicitam exatamente o que é que aquele documento é, que o contextualizam, que referem o momento em que foi produzido, por que razão, em que circunstância, e no que toca, por exemplo, aos textos, é muito interessante constatar que um texto que sofre múltiplas etapas e que há várias versões, contém quase sempre a indicação de quando foi concluído, Exatamente. quando foi revisto, quando foi corrigido novamente. Eu acho que isto é valiosíssimo para quem está a
investigar, não é? Para quem quer conhecer melhor aquela obra, não é? Claro. Sim. Do ponto de vista do tratamento arquivístico, isto é realmente uma questão, porque provavelmente é até um dilema. Como é que se harmoniza Sim, uma organização que é a organização do produtor e que, como diz, reflete uma intencionalidade, sim, e ela própria, a organização, é reveladora da própria natureza daquela documentação, com uma organização arquivística científica, por assim dizer. sim. É assim, normalmente, não quero lançar ninguém com estas questões, mas a verdade é que há sempre uma espécie de tensão entre essa ordem, não é? Que nós chamamos a ordem original, a ordem da produção, e depois aquilo que tem que ser transmitido, que tem que ser comunicado e que tem que estar acessível, não é? A quem consulta. E realmente é um equilíbrio difícil de manter. Quando eu digo que o arquivo é sempre um processo contínuo, não é? O trabalho em arquivo, isto significa que depois daquele mapa que foi realizado, não é? Que é a classificação, tem que haver outro tipo de instrumentos que comuniquem o conteúdo, não é? Daquela informação. E então aí aparecem outras coisas, como por exemplo a indexação, ou seja, nós não vamos destruir aquela ordem, mas vamos encontrar ferramentas, não é, Sónia? Que comuniquem, por exemplo, uma pessoa que está à procura das fotografias do Manuel de Oliveira, do que ele produziu enquanto fotógrafo. Tem que haver, neste caso, instrumentos de indexação ou outras formas de controle, índice, etc., que permitam, isso pode ser feito de uma forma, lá está, digital, que permitam fazer com que as pessoas cheguem à informação de uma forma eficaz. Outro aspecto interessante, para mim também é importante estar aqui porque geralmente o papel do arquivista é sempre muito escondido, ou seja, para alguma coisa aparecer alguém teve que fazer aquilo, mas no arquivo o que o arquivista faz é essa comunicação constante, permanente entre o arquivo, a documentação, e entre quem utiliza, ou seja, tem que falar, tem que saber o que é que a pessoa procura, tem que orientar a investigação para facilitar o acesso, não é? Mas em relação à organização da documentação pelo próprio produtor, ela, em alguns casos, é efetivamente a razão de ser do próprio arquivo ou do documento. Eu recordo, por exemplo, uma situação muito engraçada que, ao percorrer o acervo há já muito tempo, vi, a dada altura, uma capa, um dossiê, que tinha uma etiqueta, uma identificação que dizia o doido lúcido. E a primeira coisa que me ocorreu foi, bom, aqui está, provavelmente, a documentação relacionada com um projeto não realizado, porque eu nem sequer sabia da existência. E, portanto, peguei imediatamente na capa para perceber se era ou não um filme não realizado, e quando abri a capa, essa capa era um arquivo com recortes de jornal do João César Monteiro. Esses recortes de jornal sem a capa não têm, obviamente, não tem contexto. Não. Portanto, o Portanto, contexto isso tem que ser é mantido. extremamente Sim, importante. O contexto de produção é precisamente isso, é porque pronto, também há outra etapa que é não só falar com o produtor, se ele ainda for vivo, mas também ler tudo o que existe, não é, em termos de bibliografia, tudo, entrevistas, jornais, tudo que exista sobre aquela pessoa. E, por outro lado, compreender que há coisas que estão publicadas que são públicas que não estão no arquivo. Ou seja, também tentar compreender, lá está, se existem projetos inacabados, se era fotógrafo, mas ninguém sabe, mas estão ali aquelas fotografias. O que é que estas fotografias significam, não é? Porque é que isto está aqui? Não é? Isto era de um filme, era de um gosto pessoal, foi outra pessoa que ofereceu, até pode ter sido outra pessoa que ofereceu, pode não ter sido Manuel de Oliveira. Portanto, tudo isto é necessário questionar, ou seja, lá está, também é um trabalho um bocadinho científico, no sentido em que nós não devemos ir atrás de uma
uma confirmação, devemos estar sempre também a questionar, a olhar para as coisas como se fosse a primeira vez. Pronto. E nesse aspecto é assim um bocadinho que funciona. No que toca aos jornais, outra coisa que é muito curiosa é o facto do Manuel de Oliveira estar constantemente a reagir à imprensa diária e a fazer anotações à margem dos jornais que eram publicados e que eu lia e, portanto, no fundo, interagia com essas notícias. E na preparação deste volume que vamos publicar em breve, encontrei há dias um artigo que é um artigo sobre um texto sobre o humanismo, em que o Manuel de Oliveira interroga o que é o humanismo, e, portanto, é um texto que está datilografado e que no final tem uma indicação que diz texto escrito num voo, já não sei, ISS, em 1998, que foi passado a computador em 2003, mantendo rigorosamente o mesmo sentido original, como pode ver-se pela folha do jornal anexa ao texto. Portanto, há de facto um espírito muito meticuloso Há da um parte de espírito Manuel de Oliveira. muito meticuloso e depois, se a Adelaide Maria assim quiser, eu acho que deveria intervir porque também foi uma... Não, foi uma das pessoas, o Manuel Casimiro também, foram ambos aqui representantes e tiveram muito ligados. Era meticuloso. Meticuloso. E tinha uma Era uma preocupação imensa. organização meticulosa e organizada. Era um caos com uma certa organização. Isso é O fantástico. pai sabia o que tinha e o que queria e guardava tudo. E tinha uma preocupação crescente com o arquivo, certo? Com a preservação da memória, com a passagem disso tudo. Ele guardava meticulosamente tudo o que saía, todas as notícias, cartas. Eu respondia muito à imprensa. A imprensa motivava. Respondia também. Artigos que eu gostava, que não gostava. Ou que não gostava. Pois. Dependia. Pois. Mas também tinha essa reação sempre. Não, mas ativa. isso é muito interessante de perceber. Agora, claro que a orientação que o arquivo tem enquanto está na esfera privada da família é uma coisa. Quando passa para a esfera institucional, terá que ser adaptada, readaptada para o comum dos mortais, para alunos, investigadores, estudiosos, não é? Portanto, toda essa panóplia tem que ser transformada, António, certo? Porque, lá está, não desrespeitando a organicidade que o produtor deu àquele arquivo, que é tão dele, tão próprio, tão próximo, não é? Que é mesmo dele, não é? E significativa. É muito significativa, porque tem ali uma parte relativa à família, não é? Que é muito próxima. Tem a caderneta escolar, tem cartões de identificação, tem muita coisa pessoal. Portanto, depositarmos e dar-nos aquela documentação assim às vezes é assim um bocadinho até meticuloso. Estamos ali a mexer, parece que estamos ali a... Agora, sim, nota-se que tinha uma preocupação crescente com as notícias que saíam sobre si, sobre os seus filmes ou sobre o urso polar, a proibição das colheres de pau. É muito diversificado. Muito diversificado, mas tudo isso reflete o espírito, a abordagem, a sensibilidade, tudo o que Manuel de Oliveira tinha para tudo o que o rodeava, certo? E acho que isso é notável, alguém como um produtor ter essa preocupação, sentir essa preocupação e deixar um legado imenso de uma vida preenchidíssima, intensa, que reescreveu não só a cultura portuguesa, como também a história do cinema, e é uma figura, sem dúvida, marcante na nossa cultura. Sim, é sobretudo alguém que centraliza uma série de relações, um conjunto muito grande de relações, várias, muito diversas. Isso vê-se na correspondência também, não é? Na correspondência que ele trocou com o meio intelectual e não só, também a dimensão espiritual, não é? Também está bastante presente. E artística, as relações artísticas. Sim. Isso de facto é notório ver
a forma como ele interagia e também como outros o contactavam para receber a opinião dele. Isso também se faz notar muito no arquivo. Os pedidos que ele recebia de outros realizadores, de outras personalidades, para avaliarem o trabalho deles, não é? O mestre pediam, não é? A audição para verem a reação de Manuel de Oliveira a alguns dos trabalhos que produziam. Lá está. Há muitos pontos ainda para estudar, para levantar, porque o arquivo, se até 2009 foi tratado nessa parte, depois em 2016 há um outro grupo há um outro momento, eu estou agora ali a olhar para o Manuel Casimiro, em que o arquivo então integralmente veio para Serralves em 2016, quando recolhemos toda aquela documentação que estava na vossa posse, na Casa da Família, e com os prémios, que era o que faltava. E essa parte ainda não está tratada, é uma parte que ainda vamos agora... Está a ser tratada. Entretanto, também mudamos de base de dados. Se antes, a 13 em 2009, teve alguma dificuldade porque estava a trabalhar numa base de dados que estava parametrizada para receber documentos de arquivo, mas não era uma base de dados purista, e aí que podia jogar mais com essa questão do plano de classificação, com a descrição arquivística, com as séries, as subséries até ao documento. Neste momento, Serralves já adquiriu uma base de dados que nos permite ter uma série de funções, que está atualizadíssima, e que algumas dos arquivos que nós já temos aqui, nomeadamente Carlos Alberto Cabral e o arquivo CISA, já estão online através dessa base de dados, e esperemos que um dia, não sei, António, se queres falar sobre o acesso ao arquivo. Será um arquivo que o arquivo Manuel de Oliveira precisa de classificação, obviamente, até para diferenciar todos esses espécimes documentais muito diferentes de que falaste. E, obviamente, alguns serão mais pertinentes do que outros para o estudo da obra de Manuel de Oliveira. É essencialmente essa relação de toda essa documentação com a obra, também com a vida e com o pensamento do produtor, obviamente, mas a relação com a obra é absolutamente primordial. E, naturalmente, que é muito importante disponibilizar o acesso ao acervo para garantir que a investigação em torno da obra de Manuel de Oliveira continua. Mas há coisas muito interessantes. É um acervo de tal modo extenso e com uma organização própria que eu recordo que, a dada altura, descobri um documento onde o Manuel de Oliveira fazia uma listagem de alguns dos principais prémios que tinha obtido. E havia um desses prémios, que é um prémio extremamente importante, o Leopardo de Ouro, do Festival de Locarno, e no documento com a listagem dos prémios ele dizia que esse prémio tinha desaparecido. Inclusive levantava algumas hipóteses quanto ao desaparecimento, porque é um prémio dourado e, portanto, ele dizia que talvez alguém tivesse achado que o prémio era realmente em ouro. E, entretanto, num terceiro momento, há uma parte do arquivo que estava no Douro, que chega a Serralves, e o Leopardo reaparece. O próprio Manuel de Oliveira, na sua organização, dessa organização, nesse caos organizado, como aliás qualquer um de nós, tem uma relação com o arquivo que muitas vezes... Isso basta pensarmos um bocadinho como é que fazemos em casa, não é? Em casa do Ferreiro, espeto de pau, desculpem a expressão, mas é mesmo assim. Nós em casa temos a nossa própria organização. E o Manuel de Oliveira tinha a organização dele, não é? E não era caos nenhum. Ele encontrava tudo com certeza, não, claro. Portanto, sim. Não era caos. Organizado. E no processo de tratamento do acervo, de toda esta documentação, a Teresa recorda algum objeto ou algum documento que lhe tenha causado grande perplexidade e que não tenha percebido muito bem o que é que estava a ver e como catalogar? Eu lembro-me de alguns
por exemplo, tinha um processo num filme, que era o Negro e o Preto, ou O preto e o Preto e o Negro, que lá está, quando falei depois com o Manuel Oliveira, perguntei, e eu acho que era um projeto que nunca tinha sido concretizado. É uma peça é um texto de Vicente Sanches, que não foi Exatamente. realizado, houve todo... Mas eu acho que aquilo chegou mesmo, quer dizer, porque tinha o argumento, tinha Havia tudo. uma planificação, depois Uma houve planificação, um exatamente. desentendimento com o Vicente Sanches, que Houve aliás qualquer coisa. está documentado no acervo também, e é precisamente o facto de não ter realizado o Preto e o Negro que determina em 1979-81 a realização de Francisca, Exato. da Cristina Há Bessa Luís. estas relações. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante é que ele realizou um videoclipe do Pedro Brunhosa, Muito penetrado. uma curta. O acervo também permite perceber que Manuel de Oliveira prefere a designação por penetrada. E achei isso interessante. Lembro dessas duas situações. Sim, Manel, quer intervir? Eu apenas queria dizer uma coisa. Os realizadores é que têm ideias, não são os produtores. Os produtores financiam, tratam da parte, digamos, prática das coisas. E, sobretudo, o Manuel Oliveira não recebia ideias de um produtor. Impunha as suas ideias ao produtor, que é completamente diferente. Portanto, parece-me que no acervo não é o mais indicado ir perguntar aos produtores, que são vários. Peço desculpa, o produtor, há aqui uma confusão terminológica. O produtor quer dizer. Em geral. Não, quer dizer quem É o autor. produziu. Estou-me a referir ao Manuel de Oliveira. Ou seja, o produtor do arquivo. O produtor é o autor. Sim, o autor. E é bom ouvir o que disseram, porque mostra bem as possibilidades. Agora vai haver uma exposição que me parece muito feliz, mas as possibilidades que o acervo tem de se produzirem muitas e variadas exposições sobre essa matéria, que era uma das coisas que estava numa perspectiva oliveiriana. Manuel Oliveira deixou o acervo para ser estudado, para ser aprofundado e dar a possibilidade de se fazer coisas a partir dele para se compreender melhor o cinema que ele fez. Sim, Manel, completamente de acordo. Eu acho que nós, se chegarmos a uma capa, um conjunto de documentos, eu acho que se calhar basta uma folhinha, não é? Para vermos lá qualquer coisa que suscita uma ideia, como aquela que tu tiveste, António, que estavas a descrever muito bem, que é a exposição que vais inaugurar a seguir, que é Manuel Oliveira, fotógrafo, não é? Exatamente. Portanto, é um arquivo com um potencial imenso para fazer uma série de atividades, de propostas, de estudos, de exposições, de tudo. Agora, De edições. obviamente. Vamos inaugurar agora uma coleção de Manuel de Oliveira, a partir da publicação deste primeiro volume de Ditos e Escritos, e portanto o acervo de facto é um manancial inesgotável Inesgotável mesmo. de acesso à informação da forma ou na modalidade que mais se adequa aos documentos em questão. Agora, aqui uma questão é que nós às vezes estamos aqui a usar uma terminologia que é muito própria de arquivos. Sim. Para nós o produtor é o autor, é a pessoa que produz aquela documentação. Atenção, não é o produtor de cinema, não. É uma terminologia que é usada em arquivos e pronto, nós estamos um pouco à vontade, mas se vocês tiverem dúvidas, nós estamos aqui também para vos esclarecer. Porque nós, por exemplo, estávamos a falar há pouco, Teresa, quando foi em 2009, a descrição arquivística. E na descrição arquivística, como tínhamos os tais 12 meses para a conclusão do tratamento arquivístico e não quisemos de maneira nenhuma desmembrar a parte do processo de filme, tal como ele vinha do produtor autor, a única coisa que nós retiramos, eu não sei se se lembra, foram as fotografias. Porque as fotografias estavam juntas ao processo de filme e por uma questão de preservação, mesmo
tiveram que ser retiradas, assim como os Sim, materiais e o que gráficos. fizemos depois, lá está, na parte da classificação, foi fazer corresponder um processo de filme a um processo de fotografia. Pois, temos Portanto, uma a ideia era coleção. tentar... Temos Manter uma a coleção. indexação. Sim. Chama-se uma remissiva. Remete Exatamente. remete para ali. Portanto, havia uma área de notas em que se relacionava sempre uma coisa com a outra. E agora com este software, software, perfeitamente... Dá perfeitamente Dá. para fazer essa Porque, no remeter fundo, para. uma coisa não pode ser separada da outra. Não, também, Claro. não. Mas notava-se que havia uma preocupação em juntar no processo de filme tudo, desde o guião, o planeamento, Sim. até ao produto final, que seriam as brochuras, Sim. os panfletos, Os cartazes, os cartazes, havia as imensos fotografias. Portanto, isso foi, digamos que, retirado do processo de filme por uma questão de preservação. Porque estamos a falar, principalmente da fotografia, de documentos que podem facilmente, durante o tempo, podem desintegrar-se. Isso nós não queríamos de maneira nenhuma. E obedecem a outro tipo de preservação. Mas isso era uma coisa que na altura que se fez para desmembrar. Agora, é um arquivo imenso que na altura, como eu vos estava a dizer há pouco, foi feito um conjunto de documentos que agora vão ter que ser desmembrados, vão ter que ser classificados e trabalhados até ao nível da carta, do documento único. Isso é um trabalho, não sei, para 100 anos. Não quero estar a ser muito pessimista, mas é muito. É um processo gradual, inevitavelmente, não é? De classificação. E é muito meticuloso, não é? Porque se as pessoas procuram esta folhinha de papel e aquilo é constituído por 100 folhinhas de papel, nós temos que identificar, nós temos que, se necessário, chegar ao caso de identificar as 100, não é? Pronto. Nós o que vamos fazer neste processo de digitalização, a pedido do António, será fazer aquele processo de pesquisa. António, tu queres falar sobre ele, sobre os OCRs? Portanto, é um mecanismo de pesquisa que permite localizar palavras isoladas ou expressões em todo o universo de documentação. Portanto, o acervo fica digitalizado e, numa ótica de investigação, o investigador pode, por exemplo, querer ter acesso a toda a documentação relacionada com o preto e o negro, por exemplo, e que pode ser, de facto, o guião, a planificação, ou As fotografias? fotografias, que não existem, neste caso não existem para realizar, mas, por exemplo, correspondência onde o Manuel de Oliveira faça referência a esse projeto, ou um texto qualquer que faça referência a esse projeto, etc, etc. Portanto, no fundo, localizar todos os espécimes do arquivo que tenham uma relação, correspondam, no fundo, a essa... Porque isso acaba por nos facilitar, em termos de descrição arquivística, a parte da indexação. Porque formar uma lista de autores é um trabalho imenso e isso vai nos ajudar nesse trabalho. Eu acho que aí ultrapassamos a fase de criar a lista normalizada, standardizada, de autorias ou de assuntos, etc. Portanto, Isto é aplicável a um título, por exemplo, como este, mas é aplicável a qualquer palavra, como, por exemplo, a palavra palavra. Será possível localizar todas as ocorrências, exceto nos manuscritos. exceto nos manuscritos. Claro. O que for manuscrito não vamos conseguir aplicar esse método de OCR na digitalização. Mas no caso de estar noutro formato, datilografados ou no computador, aí já vamos conseguir. O que é excelente. É leitura gráfica, sim. Manuscritos é difícil, aí tinha que estar. Quem está a fazer a digitalização tinha quase que estar a passar palavra a palavra para um outro campo, todas as palavras que lhe parecessem, não é? Relevantes. Portanto, isso aí já seria um trabalho acrescido e poderíamos não conseguir. Dentro dos próximos 200 anos. Será para acho que sim, mas acho que já é um avanço imenso. Podemos fazer essa digitalização integral do arquivo, essa parte acho que vai ser fundamental
para uma melhor compreensão e uma ajuda para novos e futuros projetos. Sim. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se estão a gostar da conversa que está a ser feita, se gostariam de ver alguma questão esclarecida, não sei. Eu queria fazer uma pergunta. Força, Paulo. Eu sei que a tua parte de arquivo está mais relacionada com a biblioteca, mas uma vez que isto parte de uma instituição, e acho que de alguma forma as instituições deseducam-nos a pensar que as obras de arte são coisas que têm uma origem e que congelam naquela origem, não é? Que não têm uma vida própria, que não se relacionam com outras coisas, têm uma identidade que está diretamente relacionada com a altura em que elas são produzidas, são criadas, e isola-as, transporta-as, sendo uma mais uma mais uma. E todas estas questões que temos estado a falar aqui, inclusivamente poder acionar um motor de busca por uma palavra, permite perceber que há uma inversão, ou seja, é preciso haver investigação para nós sabermos que é importante usar aquele motor de busca, aquela palavra, para ir à procura de coisas. Portanto, a fotografia já envolve esta complexidade, não é? Porque a fotografia não é um objeto isolado, não é? Há um rolo, há um antes, há um depois, há um olhar para a frente e um para trás, há fotografias de rodagem, há fotografias de cena, há múltiplas realidades. Há a família que passa pelo meio, há um aniversário, há um... Imagino que o arquivo do Manuel Oliveira não seja só filme, não é? A fotografia permite cruzar isso. A minha pergunta era, porque tu referiste isso, tiveram que ser encontradas outras bases de dados, porque, por exemplo, eu sei que o Museum Plus, que é o que se usa aqui no museu, não permitia essa diversidade. E eu fico admirada como é que as instituições ainda não perceberam a riqueza disto em relação, inclusivamente, ao arquivo de outros artistas, não é? Porque temos aqui este mundo, Manuel de Oliveira, não é? Mas isto permite-nos pensar, que é o maravilhoso nestas coisas, não é só a riqueza dos objetos em si, Pois. é a forma como podemos pensar com eles e de diferentes maneiras ao longo do tempo, não é? E há uma relação direta entre o arquivo, é isso que eu quero chegar, não é? A base de dados em que tu podes trabalhar uma coisa e que eu sei que não, por exemplo, o Museum Plus não foi compatível com um arquivo destes. Pronto, se tu queres falar um bocadinho, porque eu acho que como instituição... Posso falar, estou perfeitamente à vontade para esclarecer. Todas as instituições, Paula, têm uma vida e têm uma cronologia e têm momentos muito próprios. Em 2007, eu acho que foi nessa altura, comprou-se o Museum Plus, porque se acreditava que era um sistema que podia abranger várias áreas, nomeadamente coleção, arquivos e biblioteca. Eu opus-me que abarcasse a parte das bibliotecas, mas não tive realmente uma voz consciente que me ajudasse para a parte dos arquivos. Mas continuei a insistir e a instituição respondeu positivamente ao pedido que eu fiz de transformação para um arquivo, para uma base de dados própria de arquivo. Portanto, foi um processo contínuo que acabou por correr bem e acabaram por perceber que realmente não era o ideal. A base de dados, na altura, foi parametrizada segundo as normas arquivísticas, mas rapidamente se percebeu que não era, de maneira nenhuma, uma boa base de dados para um objeto de arquivo. Quanto à tua outra questão, que falas em bibliotecas, arquivos, claro que sim. Hoje em dia estamos numa fase, numa era em que, não é só de agora, eu acho que já vem de há uns anos desta parte, as bibliotecas, os arquivos estão obrigatoriamente a encontrar e a receber novas funções. Se eu não tinha a função de receber arquivos, desde há uns anos esta parte eu tenho. Portanto, eu tenho que me educar e tenho que tentar perceber como é que eles funcionam e qual é a melhor forma de lhes dar resposta. Se me falas, por exemplo, falaste também em coleções, eu aí já te digo assim, musealizar
o objeto de arquivo? Eu diria-te que não. Não. Será que já estava a pensar agora Museu, se não. o documento tem essa dupla Não. perspectiva? Não. Ele Portanto, pode ter a perspectiva do documento e a exatamente. perspectiva do objeto. Exato. Ou de musealizar esse objeto. E isso aí, depois, conduz-nos a um campo muito perigoso, que é a questão dos acessos. Porque tu não acedes da mesma forma a uma biblioteca, a um arquivo, a um objeto da coleção. São completamente diferentes. Os passos, os procedimentos até chegar a ele é completamente diferente. Percebes? Portanto, eu acho que Serralves, neste caso, digam-me se eu estou errada, mas acho que não. Acho que em termos de separação das várias áreas e a biblioteca acumular a parte dos arquivos, quer do Manuel de Oliveira, quer do Cisa, como do Cabral, eu acho que foi fundamental para uma disseminação, uma divulgação, uma maior aproximação do público a toda a coleção documental que existe. Mesmo as coleções documentais que têm em depósito. Coleção de livros de artista, Porto 6070, Rei Moan, etc. Se vais musealizar Eu falei em isso, pensamento, não bem, tem objeto. olha, aí então é muito complicado, não é? Mas eu acho que Serralves precisa de ouvir. E há um crescimento sempre. E existiu esse crescimento. E hoje em dia nós temos uma base de dados capaz de nos dar resposta às mais atuais exigências, digamos assim, de investigadores e tudo. Aliás, se vocês procurarem eu agora aqui não tenho net, mas se vocês forem a arquivos.serralves.pt, estão lá disponíveis quer o arquivo Cabral, como o Álvaro Cisa, como o arquivo fotográfico, refirma mais de 100 mil imagens de vistas de exposição, refirma mais de 50 mil imagens de itinerâncias, portanto, só aquelas que podem ser do domínio público. Mas estamos a tentar disponibilizar o mais possível nos arquivos. A minha ideia era ao contrário. Acho que começa a ser muito mais interessante aquilo que há em arquivo do que aquilo que há em museu. Mas olha, Paula, O meu comentário era ao contrário. mas então eu discordo. Vais-me desculpar. Principalmente com a pandemia, com a situação que estamos a viver atualmente, acho que devemos fazer exatamente o contrário. Eu, neste momento, estava a comentar com a Teresa. Se antes da pandemia tinha mais de 100 pessoas na biblioteca, neste momento o meu máximo de pessoas são 16. 16 pessoas por dia que eu posso ter. Isso significa uma diminuição imensa do acesso às coleções e a tudo. Portanto, quanto mais materiais eu conseguir disponibilizar para alunos, investigadores, etc., poderem ter online, nas suas casas, o acesso a esse material, tanto melhor. É a minha opinião. Pode estar certa, pode estar errada. Mas eu acho que agora... É o caminho que o grande desafio no futuro e a exprimir a transição digital é ligar a questão de produtos qualificados pensados para a transição digital, não é para online coisas soltas. Não. É criar Seleção. produtos selecionados e com lógicas. Sim. Se me permitem, esta questão dos tesauros de pesquisa são essenciais. Cada documento pode ter perspectivas diferentes, pode ter formulações diferentes mediante a tipologia de investigação que cada pessoa está a fazer. Há pouco dizíamos que tem várias dimensões. Portanto, a construção dos tesauros, eu acho que aí é o cerne da questão. Os tesauros são aquilo que vai permitir que o arquivo seja mais ou menos valioso, que permita E que seja expandir, versátil, exatamente, Sim. seja, e aí ele pode ter uma função de museu, pode ter uma função de arquivo, de biblioteca, pode ter toda esta dimensão. É assim, uma das características E dos só mais arquivos uma coisa, pessoais... e uma questão é que de 2009 a 2021 a transformação tecnológica foi Foi brutal. gigantesca. Foi brutal. Brutal. E em termos de estruturas tecnológicas, tratamento arquivísticos e museológicos, etc., que não tem nada a ver, as bases de dados que tínhamos em 2009 eram completamente impossíveis de trabalhar. Sim. Cresceu imenso. E hoje em dia a questão da criação de redes relacionais de documentos e de objetos é uma coisa extraordinária, porque permite de facto ter em várias salas de depósito as peças que rapidamente nós conseguimos fazer consumir. Sim, sim, sim. Sim, a questão da interoperabilidade, não é? Exatamente. Através do mesmo ponto de acesso, conseguir chegar a diferentes coisas, porque ao utilizador não pouco interessa relevante. se é um objeto de museu, ou Claro. se é um livro de uma biblioteca, ou se é um documento de arquivo. Eu O que aceito. interessa é ter acesso à informação. Sim, não é? nós inclusive até já temos disponível online, embora não esteja completamente visível, um agregador de informação,
que é o retrivo, que no fundo vai buscar informação, quer à coleção, quer à biblioteca, quer aos arquivos, por palavra. Se pusermos uma palavra, sei lá, Helena Almeida, vai-me dar a lista de livros que eu tenho na biblioteca sobre Helena Almeida, as obras da coleção que eu tenho de Helena Almeida, e se eu existir alguma palavra de Helena Almeida em algum dos meus arquivos, também vai buscar isso. Isso eu acho que é ótimo. Essa interoperabilidade entre os vários, percebes, Paula? Entre os vários... Estou de acordo. entre os vários módulos, que é um agregador de informação. Pronto, eu só queria deixar uma nota, que é a minha oportunidade, desculpem lá se vos estou a chatear muito, mas aquilo que eu acho também importante para mim sublinhar como um todo é que quando há autores em que a própria obra se confunde com a vida, como é o caso do Manuel de Oliveira, o essencial no arquivo é que reflete esse modo de vida. E eu acho que esta é a maior riqueza do arquivo. Porque nós vemos, eu tentava lembrar, por exemplo, quando foi a Leonor Silveira, não é? Eu acho que ela foi muito novinha para... E há não sei se acho que isto não é pessoal, mas dá uma carta da mãe quase a encomendar a filha, a pedir para ter cuidado e tal. E depois nós vemos que ali realmente, independentemente desta estratificação toda que é necessária para se compreender as várias dimensões e tal, nós compreendemos que este arquivo é a vida daquela pessoa, uma vida complexa em que a obra se confunde com a própria pessoa, não é? E para mim foi o maior privilégio foi perceber isto, perceber que até a relação pessoal, não é, dele com a mãe, não é, com a esposa, que era uma pessoa que participava, que fazia parte também daquele projeto. Portanto, tudo isto acho que deve ser observado e leva tempo a ser observado. Mas em relação à tua questão também, Paula, no fundo, há aqui uma grande preocupação que é, por um lado, fazer uma classificação da documentação do acervo que permita identificar os documentos e perceber o que é que integra este acervo, e, por outro lado, não destruir, de facto, a organização original dessa documentação, por forma a podermos pensar a documentação que está em depósito de uma forma relacional. Um pouco, quer dizer, não faz sentido, por exemplo, chegar à biblioteca do Abi Warburg, que está organizada por afinidades eletivas absolutamente subjetivas, circunstanciais e arbitrárias, e colocar os livros por ordem alfabética, quer dizer, isso é destruir a biblioteca do Abi Warburg. E é evidente que o tratamento do arquivo está, no fundo, a conjugar, a articular estas duas dimensões. Uma delas que permite até ler os documentos de uma outra forma que, por uma organização estritamente arquivística, objetual, isto é, cingida a cada um dos documentos, no fundo, apaga uma dimensão muito importante de cada um deles. E, por outro lado, permitir aceder a essa documentação no meio dessa organização mais ou menos subjetiva ou significativa, que foi aquela que foi produzida. Eu acho isso rico. Claro. A minha questão é extremamente complexo. Pois, era versus uma coisa que eu acho que está desatualizada, talvez, ou posso ser eu que estou desatualizada, em que a museologia tem isolado os objetos das outras relações, percebes? Ou seja, quando uma instituição tem uma coleção de obras, elas existem quase autónomas, como se não houvesse relações possíveis de onde vêm, da forma como são mostradas, por onde é que passaram. Todos nós sabemos que as exposições em que participaram transformam as obras. Esses registros, esses vários registros que são contemplados no arquivo, era precisamente... Mas também são, hoje em dia, os vasos de alta museologia registram rigorosamente tudo isso hoje em dia. Hoje em dia começam... Tudo isso, quer dizer, há alguns anos que toda a circulação de peças, toda a circulação nacional e internacional de peças,
participações em exposições, registros de intervenção, registros... Bibliografia Aliás, associada. documentação associada faz Sim. parte Sim. dos registros de Processos de dados. montagem, de instalação, tudo. Portanto, não há. Tudo. Aliás, eu acho que estamos num momento de cruza. Se nós já passamos por um período de separação formal das várias áreas, da biblioteconomia, da arquivística e da museologia, Hoje em dia. eu acho que nós estamos precisamente numa fase inversa Sim, de agregação de informação, sim. em que, claro que a perspectiva em relação ao objeto é diferente. A museologia encara um papel como um objeto e pode expô-lo. A arquivística trata o papel de outra forma e a biblioteconomia trata-lo de outra maneira. Mas eles estão absolutamente articulados em termos de bases de dados e em termos de bases de dados relacionais. Sim, e mesmo Portanto, em termos isso de... para mim é das coisas mais curiosas que está a Sim, acontecer. sim. Por isso, a questão dos OCRs é verdadeiramente essencial. Sim. Agora, a parte da museologia, isso também está a acontecer, Paula. Em termos de cadastro de obra de arte, ela registra completamente todo o cadastro da obra, onde é que ela esteve, que exposição, bibliografia associada, tudo. Agora, isso não é uma informação que às vezes esteja disponível para o público. Estará disponível para o investigador, certo? Que nos visita, que nos acompanha, que quer mais informação ou informação mais pormenorizada sobre aquela obra de arte, e então aí nós disponibilizamos. Mas não é uma informação que seja assim dada, disponibilizada online. Mas nós não estamos aqui a falar de museus, estamos aqui a falar de arquivos e bibliotecas. Portanto, arquivos e bibliotecas têm, neste momento, estão par a par, conseguem comunicar muito bem uns com os outros e conseguem, lá está, essa interoperabilidade, essa agregação de informação, percebes? E isso eu acho que é fundamental. Na minha perspectiva e na perspectiva também de auxiliar quem necessita dessa informação. Acho eu. E tenho recebido um bom feedback relativamente a isso, à forma como estamos a fazer. Eu não sei se... acho que os arquivos são fundamentais para mostrar a circunstância de que falava o Ortega y Gasset, muito claramente, e compreender melhor, e contribuir para compreender melhor a obra desse autor. E foi por isso que o Manuel Oliveira sentiu essa vontade de entregar o arquivo a quem ia tratar do seu cinema. E que são os fundamentos, muitos dos fundamentos que levaram a fazer este filme ou aqueles estão ali espelhados. Estão, completamente. São reflexos. E eu acho que, sim, o mestre Manuel de Oliveira conseguiu eternizar-se e conseguiu realmente construir um espaço de preservação da sua memória, com esta casa, com o arquivo, com as atividades, com as conferências, portanto, imortalizou-se, digamos assim. Acho que isso é típico dos gênios. Acho que é típico com tudo. Eu acho que conseguiu. E isso é uma característica de uma genialidade muito própria que só alguns é que a têm, não é? E É Manuel de Oliveira tinha a consciência da criação do documento. Sim. Aliás, essa dimensão relacional de que falávamos há pouco, no caso do universo estrito da obra de Manuel de Oliveira, ela é absolutamente evidente. Isto é, um texto que, no fundo, respeita a uma determinada temática ou uma determinada questão, é um elemento essencial para compreender depois um outro filme que aparentemente pouco ou nada tem a ver com esse texto, mas no fundo é nesta rede entre estes diferentes objetos ou documentos que emerge uma possibilidade de ler uns e outros, de facto, por contaminação e diálogo nesta rede. Eu acho que há uma questão nesta se me permitem, sem querer... Não, força. Que me parece muito interessante, porque equipar estes arquivos pessoais na arquivística às casas-museu na área da museologia. Portanto, há aqui uma relação análoga entre o que é o privado e o público. E eu acho que um dos grandes desafios deve ser perceber até onde é que pode ir a exploração do documento. Não é? Porque, na altura, se não estamos a expor inconscientemente a privacidade da pessoa. Portanto, porque essa questão
essa questão da dimensão, o documento tem sempre leituras mais objetivas ou mais subjetivas. E há documentos que são absolutamente práticos de enquadramento de filmes, no caso, ou da obra, mas certamente haverá um conjunto de documentos que tem uma dimensão pessoal. Pessoal, sim. E eu acho que esse será um dos grandes desafios, é o limite, sei que isto configura uma reserva de informação, mas o limite até onde é que nós vamos poder expor a vida íntima da pessoa, não é? E um arquivo deste género corre muito risco de, a tal altura, estar a pôr a público um conjunto de circunstâncias familiares que não importará tanto, mas que são daquelas que uma parte significativa do público tem interesse em prescrutar, em saber mais, ou em explorar esse lado assim mais intimista, mais voyeurista, não é? O voyeurista, porque o caso, fazia das casas de museu, nós temos de criar ali uma certa barreira à dimensão pública da área privada. Não é? Claro. António, queres... Sim, isso era o que falávamos no início, daí a classificação ser absolutamente fundamental e perceber, de facto, o que é ou não é relevante para compreender a obra, a personalidade, a figura do Manuel de Oliveira no seu todo e na sua complexidade e nas suas contradições, etc, e o que é que não é relevante para essa compreensão. Sim, isso, claro que tu, que és o responsável, não vais, não é? Tens essa sensibilidade. Isso é absolutamente fundamental. Isso é absolutamente fundamental, quer dizer, há ali um ponto que há aquela linha que não devemos passar, não é? E eu acho que isso, claro, que temos relativamente não só a isso, mas a outros arquivos que também temos connosco, não é? Pois a verdade é que em relação ao arquivo Manuel de Oliveira essa questão nem se coloca de uma forma muito explícita. Não. É um arquivo e aí de facto a relação entre a vida e a obra é muito estreita, muito sólida, cimentada e essa questão de haver uma parte do arquivo que é estritamente privada e que não tem relevância para a compreensão da obra não é de facto algo muito presente no arquivo Manuel de Oliveira. Não sei se tem essa percepção. Não é. O que não invalida, naturalmente, que vá aparecer qualquer coisa. Que haja restrições ou que haja uma necessidade de classificação para perceber. Própria, sim. Isto é, que sentido faz saber que o Manuel de Oliveira confidencia numa carta a alguém algo sobre outra pessoa, é algo sem interesse absolutamente nenhum. Claro. Sim. E correspondente a esse risco. É. Sim, obviamente. Pronto, mas isso vai ser descrito, tratado e avaliada e feita uma seleção. E é sempre feita uma seleção muito criteriosa pelo António relativamente a isso. Lês tudo, certo? Portanto, não me parece. Vale a pena, só vai dizer o que se está a fazer e o que se vai fazer. Quer dizer, isto é um mundo, como já se disse, de 100 anos ou 200, mas talvez não com a evolução tecnológica menos, mas quer dizer, dá um bocadinho... Nós estamos a fazer o tratamento do acervo, a desbravar terreno em alguns casos e a sistematizar a organização noutros casos. Vamos avançar, como também já dissemos, com a digitalização integral do acervo de Manuel de Oliveira, portanto, de A a Z, e estamos a falar de documentos mais consolidados, como, por exemplo, guiões de filme, mas estamos a falar de milhões de recortes de jornal com ou sem anotações. De folhas de papel que vão desde o pedaço de papel rasgado até à anotação, enfim, portanto, absolutamente todo o acervo. Uma fala do filme. Vamos iniciar com a publicação que surgirá até ao final do ano uma coleção, a coleção Casa do Cinema, que incidirá sobre textos do Manuel de Oliveira, neste caso será o primeiro volume de escritos, como anunciei,
mas também guiões, correspondência. Temos alguns núcleos de correspondência muito, muito importantes, como por exemplo a correspondência de Manuel de Oliveira com José Régio, para dar apenas um exemplo. É uma correspondência vasta. E tem o verso lá. Tem. Nós também temos cá, já, essa parte, cópias digitais, claro. É interessante, em relação à correspondência, Manuel de Oliveira... Correspondência expedida. Sim, é tão organizado que em muitos casos há correspondências pedidas. E, portanto, vamos iniciar esta coleção, que terá um foco muito, muito importante no acervo, que será disponibilizada para e passo também através de meios de acesso remoto. E, portanto, é este o trabalho que para já estamos a fazer com o acervo, para além das exposições, naturalmente, e da apresentação de documentação que vai sendo pontualmente renovada no âmbito da exposição permanente, dos 2 núcleos da exposição permanente, e que vai sendo incrementada também na exposição permanente do dispositivo de acesso digital. Portanto, não temos propriamente uma visão do acervo que passe pela fetichização do objeto, no sentido museológico do termo, mas, obviamente, o privilegiar dos materiais do acervo numa lógica documental, de facto, e relacional, desde logo naquilo que tem a ver com o processo de criação dos filmes. Portanto, parece-nos mais importante e mais significativo que os visitantes da Casa do Cinema possam aceder a um ou a um conjunto de documentos que sejam mais significativos para olhar para um filme e fazê-lo na íntegra, portanto, aceder ao documento na íntegra e aceder ao documento em português, se o original for português, mas também em inglês. Portanto, isto permite realmente um acesso ao documento do que uma apresentação do documento numa perspectiva estritamente fetichista, que consiste, geralmente, em apresentar uma página ou 2, enfim, numa vitrine. Portanto, daí a opção de termos recorrido a um dispositivo digital que permite não só uma organização de facto relacional entre todos aqueles documentos e uma consulta integral em português e em inglês. Portanto, é certamente a modalidade de acesso a estes documentos que nos parece mais válida. E, portanto, uma modalidade de acesso que, se por um lado não prescinde, em alguns casos, da dimensão objetual desses documentos, que são apresentados, de facto, numa lógica museológica mais convencional, por outro lado, de facto, amputa essa dimensão material do objeto, em alguns casos, uma video wall, mas favorecendo, em contrapartida, naturalmente, um acesso mais consistente a essa documentação. O futuro do acervo é uma longa história. Vai haver a parte 2. Ficará Haverá a parte 2, com certeza. para uma próxima conversa. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da Teresa Lima e o trabalho que fez, agradeço mais ainda, e à Sónia agradeço todos os dias, mas